Boa noite a todos, agora 10h13 do dia 21, domingo, tá? Vamos fazer uma análise de mercado aqui para amanhã, preparação já do que a gente pode ter para amanhã. Como é o primeiro dia aqui, eu vou fazer uma análise um pouco mais completa, tá bom? Então o que a gente tem aqui no gráfico semanal do dólar, tá? Geralmente quando é domingo ou sexta-feira à noite, eu gosto sempre de analisar o gráfico semanal para saber mais ou menos para onde que o preço pode ir, né? Então a gente pode ver aqui de começo de janeiro de 2020, só subiu, chegou aqui em maio, dia 10, 12 de maio mais ou menos, teve o topo, e aí daqui não rompeu mais, né? E aí a gente pode ver que o dólar está numa lateralização. Então, movimento, como vocês podem ver aqui, o que aconteceu? Ele veio aqui no topo, testou aqui a casa dos 4.900, R$5, tentou romper topo novamente, não conseguiu, testou a casa dos R$5 de novo, testou a casa dos 5,80 novamente, que era o topo anterior, não teve força para romper, até porque estava no movimento esticado, e agora o movimento mais provável dentro dessa lateralização é que ele venha testar novamente aqui a região dos R$5, tá? Só que qual que é o detalhe? Se a gente pegar aqui, por exemplo, o Fibonacci só para a gente ver a projeção de 50%, essa aqui foi uma região de muita briga. Então, sim, não me surpreenderia se ele tivesse aqui um momento de lateralização, pelo menos umas 2 semanas, para daí ele vir novamente testar essa região aqui. Ou se não, como graças a Deus a gente entrou novamente numa alta de juros no Brasil, isso com certeza vai dar uma aliviada no dólar, né? Pode ser que ele venha com um pouco menos de resistência até a região dos R$5. Então, beleza, vamos dar uma analisada no gráfico diário. Então vamos lá, gráfico diário, ó, ele veio aqui novamente, né? Fez um movimento acentuado de queda, fez como se fosse uma bandeirinha aqui no gráfico diário, ó, uma bandeirinha. Vamos lá, aqui ó, essa bandeirinha aqui e rompeu novamente, tá? Aqui foi quarta-feira, o dia que... dia 17, só deixa eu confirmar certinho aqui, exatamente, quarta-feira foi o dia que teve a decisão da taxa de juros e o dólar já abriu em gap, tá? Por que o dólar não continuou caindo? Tá? Por isso que é importante analisar o gráfico diário. Aí o pessoal deve pensar, pô, mas ele vai operando 2 minutos, por que ele fica fazendo essas análises no gráfico diário? Justamente por causa disso, pessoal. Olha só. Essa zona de preço aqui teve um toque. 2 toques, caiu. 2 toques, caiu. 2, 3, 4, 5, 6 toques, caiu. Mais um toque, caiu e aí rompeu. Rompeu com força e aí foi, tá? Então, essa aqui, sem dúvida, é uma região bem importante para o mercado. Então, não me surpreendeu na quinta-feira, quando ele já abriu com gap aqui, ele abriu com uma força aqui para tentar subir novamente, tá? Aí o que aconteceu? Ele veio aqui, subiu, na sexta-feira ele rompeu novamente aqui, tá? Dando um sinal que talvez os compradores já não estão com tanta força assim, então pode ser que ele venha novamente aqui, furar de fato essa região aqui, que é um suporte, tá? E não me surpreenderia aqui se amanhã ele fizesse um movimento de queda e viesse testar novamente essa região aqui aí como resistência para daí continuar caindo, né? Ele vem aqui, faz um movimentozinho aqui, toca aqui que agora vai ser uma resistência e aí faz um movimento de queda, tá? Então expectativa talvez amanhã aí que seja de baixa o movimento, tá? Vou apagar essas linhas aqui. Vamos lá agora pro intraday. Então vamos lá, no intraday o que a gente tem? Agora sim, pessoal, o que acontece? Essas linhas aqui são as linhas que eu trabalho os trades, tá? Regiões de trade location que chama. Vamos por 2 minutos aqui. Então o que aconteceu na sexta-feira?
Abriu aqui, testou novamente, veio aqui, tentou subir e aí caiu, tá? Geralmente quando vocês virem essas linhas roxas aqui, essa roxa significa o quê? Significa a máxima e mínima do dia anterior, que são regiões bem importantes. Essas outras linhas aqui são regiões importantes no intraday, tá? Por que eu marquei elas? Aqui, o que acontece? Era uma região onde era suporte, o preço rompeu, e aí ele veio testar novamente essa região aqui como resistência, tá? Então, aqui, por exemplo, o que eu posso fazer? Se ele está dentro de uma lateralização, eu posso esperar romper. Se ele fizer um movimento aqui de alta, tá? Vamos fazer uma análise já do dia anterior aqui, pessoal. Aqui, deixa eu utilizar o gráfico certinho que eu utilizo aqui, ó. Então, vamos lá, né? Ele veio aqui, rompeu essa região. Deixa eu fazer uns triângulos um pouquinho mais tranquilo. E aqui rompeu. E aí subiu novamente. O que eu analiso aqui, tá? O que acontece? Ele estava dentro de uma lateralização, rompeu, ele está em tendência de baixa, tá? Por quê? Porque está com topos e fundos descendentes. Então qual que é a expectativa? A expectativa é que ele venha romper esse topo, esse fundo aqui e continuar caindo, tá? Então sim, aqui poderia dar uma possível entrada. A gente vai fazer todos esses movimentos aqui ao vivo, vou gravar, tá bom? Porque é muito fácil, né, analisar o mercado parado. Mas só para vocês entenderem aqui como é que vai ser a dinâmica, como é que eu vou fazer para operar o mercado. Então ele veio aqui, né? Aqui ele está subindo, mas ele está subindo sem volume nenhum. E é por isso que eu utilizo o volume, justamente para ver aqui pontos onde o preço está com uma zona, um volume maior. Ou seja, pode ser uma região aqui onde tem uma agressão de preço ou acumulação. Isso eu vou discutir com vocês futuramente, tá? Então veio aqui, testou essa região novamente. Rompeu, eu vou com ele aqui até pelo menos até o último fundo, né? Ou no caso de uma tendência de baixa, eu posso entrar com dois contratinhos aqui, fazer uma realização parcial e tentar seguir mais com o preço, tá? Então vamos lá, estava explicando um pouco mais sobre as linhas, né? Essa linha é importante para mim, por quê? Porque veio aqui, tocou uma vez aqui como suporte, rompeu e aí veio aqui e testou como resistência. Então essa aqui é uma região importante onde eu posso pensar em fazer trades ou na ponta da venda ou na ponta da compra, tá? Essa linha aqui é a mesma coisa, tá? Por quê? Ó, a gente não tem o gráfico mais para frente, né? Mas por que eu marquei? Ele veio aqui nessa região e parou, subiu e aí rompeu novamente, tá? Aqui podem observar aqui que ele veio, rompeu, testou novamente essa região aqui, ó. Essa região aqui, 3 candles. E aí continuou caindo. Se a gente for analisar mais pra frente, ele teve mais um toque aqui e terminou o dia com mais um toque aqui. Então sim, é uma região importante, por isso que eu marquei. É uma região que no gráfico de segunda eu vou analisar. Se o preço chegar aqui, dependendo de como ele chegar, eu posso aqui tomar uma decisão para realizar trades, tá? Essa próxima linha aqui é a mesma coisa, tá? Vocês vão ver, pessoal, que é muito simples. Eu vou trabalhar suportes e resistências com contexto de mercado. Basicamente é isso que eu vou realizar, tá? Então por que eu marquei essa região aqui, ó? Novamente, olha só, um toque, 2 toques. Aqui ele testou e ele já deu sinais de fraqueza. Por quê? Porque ele veio aqui e não voltou com força, igual ele fez nas últimas 2 vezes. Então ele veio aqui, aceitou trabalhar nessa região e rompeu. Beleza, rompeu. Foi até essa região novamente que nós já havíamos marcado anteriormente. Olha onde que o preço voltou. Nessa zona de preço aqui, tá? E quando eu estou marcando essas linhas aqui, não significa que eu vou fazer exatamente no ponto, tá? Por quê? Porque o mercado ele é dinâmico. Então, é uma região importante onde eu vou analisar o contexto e dentro desta região aqui eu posso estar tomando uma decisão. Então, não exatamente em cima dessa linha, tá? Então, veio aqui, testou novamente essa região e subiu novamente até aqui. O mercado parou aqui. Beleza, tá? Tô pensando em fazer um mini curso, tá, pessoal, para colocar no YouTube aí.
para explicar um pouco mais de como é que funciona o meu sistema operacional, explicar sobre a alavancagem, tá? Que eu acho que é o ponto principal. As pessoas perdem no day trade justamente porque elas não têm noção do que é alavancagem, principalmente em mercados futuros, né? Índice dólar. Nossa, para vocês terem uma noção aqui, ó, um contrato. Depois eu vou explicar um pouco melhor, né? Aqui, ó, um contrato hoje ele está cotado a 54 mil reais. Então, quando você abre uma posição aqui, por mais que você tenha 100, 200, 500 mil reais na corretora, você está operando esse valor aqui. Mas futuramente eu vou fazer um vídeo explicando um pouco melhor, tá? Sobre isso. Então vamos lá. Tá explicando, né? Análise diária para segunda-feira. O que eu vou esperar aqui? O preço veio aqui, voltou nessa região, né? Então sim, dependendo de como ele abrir, a gente pode aqui, dependendo do contexto, verificar como é que ele vai trabalhar em cima dessas linhas aqui e fazer tomadas de decisões, tá? Essas linhas aqui elas vão alterando todo dia, eu faço alterações aqui para o dia seguinte. Olha só, pessoal, que nem ó, no dia 18 eu remarquei outros pontos importantes. Olha só que interessante esse ponto de mercado aqui, ó, região dos 5578. Testou uma, testou duas, testou três, ou seja, o que significa isso? Que tem players defendendo essa posição aqui. Então, se eventualmente amanhã o preço abrir guepado por algum motivo, né? Vamos supor que o preço abriu aqui, ó. O preço abriu aqui, ó. 5.520. Abriu e subiu. Subiu com tudo aqui, ó. Até esse ponto aqui. O que eu posso tentar esperar? Dependendo de como é que ele vier, se vier num movimento esticado, eu posso tentar realizar uma venda nessa região aqui, tá? Com stop bem curtinho, ó, deixar o stop aqui nessa região aqui. Claro, se o mercado me mostrar essa possibilidade de reversão, né? E aí tentar buscar pelo menos novamente essa região aqui, ó. Aqui. Ou seja, aqui a gente está falando aqui, ó, um stop aqui de mais ou menos 9 pontos para um alvo de 20, ou seja, uma relação de risco e retorno muito boa. Mas isso vai depender do que o mercado vai nos oferecer amanhã, tá? Então é isso, pessoal. Eu acho importante a gente fazer essas análises aqui. Não entrar com viés no mercado, não entrar com uma expectativa. No entanto, seguir exatamente o que o preço está fazendo, tá bom? Outro detalhe que eu quero passar como é o primeiro vídeo para vocês aqui, tá? Vou pro gráfico de 5 minutos aqui que é mais fácil explicar. Por que é ruim operar no período da tarde, tá? Olha só o volume financeiro no período da manhã. Bem mais elevado que no período da tarde. Então o que significa isso? Isso não é porque é sexta-feira, tá, pessoal? Quinta-feira a mesma coisa, o volume financeiro bem maior do que no período da tarde. Aqui provavelmente foi alguma notícia, tá? Por isso que ele deu esse pico de volume aqui. Então o mercado estava esperando alguma coisa, por isso que ficou nessa região lateralizada. Mas em geral, ó, geralmente o período da manhã tem muito mais volume que o período da tarde. No período da tarde, pessoal, basicamente é robô limpando a conta de quem não sabe operar. Ou quem não conseguiu ganhar dinheiro no período da manhã e aí está tentando entrar no período da tarde. E geralmente ou vai devolver todo o lucro que fez no período da manhã, né? Ou se não, vai derreter a conta nessa região aqui. Principalmente para quem não sabe o que está fazendo, tá? Então toma bastante cuidado, pessoal. Amanhã eu vou iniciar o projeto que eu comentei no vídeo de bem-vindo, né? Mas eu vou explicar um pouco melhor como é que vai funcionar isso amanhã, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado. Ótimos trades aí e boa semana para vocês.